Pessoal, hoje vai ser um daqueles vídeos. Se preparem. Ai, Warner, o que eu faço com você, Warner? Warner. É simplesmente inacreditável. Eu disse que a Warner não iria aprender nada com o fracasso do jogo do Esquadrão Suicida. E dito e feito, porque saiu aqui uma nova notícia da própria GameSpot, na qual o chefe da divisão de games da Warner, o Perrette, falou extensivamente sobre os planos que a Warner Games vai ter nos próximos anos. E olha, eu não sou muito de querer ler as notícias por completo no vídeo, porque às vezes eu acho que isso fica meio chato. É só que nessa notícia aqui em específico, é um negócio que tem que ler, porque é extremamente assustador como que um cara fala isso controlando uma divisão de jogos. Mas enfim, vamos dar uma lida aqui na notícia. O título já é esse aqui, um negócio absurdo de que a Warner entende que jogos AAA são muito voláteis para o gosto dela e que a partir de agora ela deve focar em jogos mobiles e gratuitos. Mas enfim, esse é apenas o aperitivo. E aqui no início a matéria vai introduzir o chefe da divisão da Warner de jogos, que é essa pessoa que é o JB Perrette. E ele participou de uma palestra durante um evento do Morgan Stanley. E nesse evento, que é totalmente voltado para a área de negócios, ele começou a falar das estratégias a longo prazo da Warner Games. Vamos pegar a primeira frase dele aqui. Estamos dobrando a aposta nos jogos como uma área onde acreditamos que há muito mais oportunidades de crescimento e que podemos aproveitar com as IPs que temos e alguns dos recursos que temos no estúdio, onde estamos exclusivamente, posicionada como editora e desenvolvedora de jogos. Bem, até aqui tudo bem, uma frase absolutamente normal. Ele reforça que é a própria Warner que quer desenvolver os seus jogos, ela não é de terceirizar, ao contrário da Disney. Então a Warner tem essa missão, que é relativamente difícil mesmo, né, de desenvolver os próprios jogos in-house, né, dentro da sua área de divisão de games. Perrette disse que a recente produção de jogos da Warner Bros. Discovery se concentrou em jogos AAA. E aí, com isso, eles citam Hogwarts Legacy, que no ano passado, 2023, vendeu 22 milhões de cópias. E acabou se tornando o jogo mais vendido do ano, o que para a Warner, com certeza, foi extraordinário, né? Esse jogo aí do Hogwarts Legacy vendeu demais. Mas é aí que o Perrette acabou dizendo que a indústria dos jogos AAA, que no caso é o Hogwarts Legacy, ela acaba sendo muito perigosa porque o investimento é muito alto e nem sempre eles têm um retorno. E aí ele citou o jogo do Esquadrão Suicida, que era um jogo com investimento AAA. E ele falou com todas essas letras que o jogo foi uma decepção para a Warner. E olha só, é a segunda vez que um dirigente da Warner fala aberto assim para o público que esse jogo decepcionou e não tem 2 meses do lançamento desse jogo. Olha, para os caras falarem desse jeito, já meio que abandonando o jogo, é porque vendeu muito pouco. Vendeu muito pouco. Mas bem, no entendimento do grande, inteligentíssimo Perrette, o plano que a Warner vai adotar a partir de agora é tentar diminuir esse risco da volatilidade. E para fazer isso, eles vão se distanciar um pouco desses jogos AAA e focar muito mais em jogos mobile, principalmente jogos de serviço e jogos gratuitos de mobile. Aqui, ó, eu vou ler esse parágrafo escrito pela GameSpot. O plano daqui para frente, disse ele, é ajudar a reduzir a volatilidade, concentrando-se nas principais franquias, ou seja, isso inclui a DC, e trazendo pelo menos algumas delas para o espaço móvel e gratuito, além de continuar, atenção, que as pessoas continuam a jogar, gastar dinheiro durante um longo período de tempo. Caraca, hein? A cara de pau desse homem aí é inacreditável. Eu duvido ele falar desse jeito numa conferência de videogame. Eu duvido ele chegar na Summer Game Fest e falar isso daí. Mas como ele tá entre os pares dele lá do negócio, né, ele pode falar abertamente, né? O cara pensou que ninguém iria ficar sabendo disso, tava lá GameSpot. Muito bom. Isso ajudará a Warner Bros. Discovery a gerar receitas mais consistentes, acrescentando que a Warner Bros. Discovery terá alguns novos jogos gratuitos para celular chegando este ano. Uou, super empolgado, super empolgado. Também vale a pena notar que só porque a Warner Bros. Discovery pode avançar para novos lugares, isso não significa necessariamente que ele deixará de fazer grandes jogos AAA para um jogador. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. E aí vem a grande frase absurda que ele falou aqui. Em vez de apenas lançar um jogo de console e deu, como podemos desenvolver um jogo em torno, por exemplo, de um Hogwarts Legacy ou do Harry Potter, onde as pessoas podem viver, trabalhar, construir e jogar naquele mundo de forma contínua.
inacreditável como a análise dele tá completamente fora da realidade. Mas enfim, vou continuar. Perrette continuou dizendo que a Warner Bros. Discovery está posicionado de forma única, porque tem marcas populares. E destacou Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter e DC como as maiores. Assim como a Warner também tem 11 estúdios internos de desenvolvimento de jogos diferentes. E bem, depois ali a matéria continua explicando que a Warner espera ter lucros a partir de 2025 até 2028. E eles também lembram que o próximo grande jogo da Warner é o jogo da Mulher Maravilha. O que realmente agora eu estou preocupado que eles tentem alterar esse jogo para ter microtransações também, o que todo mundo diz que não vai ter, mas eu ainda não acredito, eu só vou acreditar vendo. E no final, a matéria da GameSpot lembra que essa estratégia da Warner é completamente diferente da Disney, porque a Disney terceiriza os seus jogos para outras empresas. E bem, essa é a matéria. Basicamente é isso daí, que a Warner vai não focar tanto em jogos AAA, vai focar bastante nesses jogos mobile e jogos de serviço, e até mesmo quando tiver um jogo single player, eles podem tentar encaixar alguma mecânica como a gente teve ali no Hogwarts Legacy, que é essa questão de viver no mundo, de ter a experiência de viver nesse mundo. E bem, aqui eu vou dar a minha opinião, cada um pensa de um jeito, eu não tô dizendo que o Perrette tá errado, porque o cara é o chefe da divisão de games da Warner. Eu acredito que ele tem, assim, algum embasamento para falar isso. Mas o problema, na minha opinião, é que ele tá vendo completamente só pelos números. E ele tá ignorando como que jogadores percebem a marca Warner Games. E é aí que entra o problema. O jogo de Esquadrão Suicida flopou por diversos sentidos, mas o principal motivo do jogo ter flopado é todos esses mecanismos de jogo de serviço que foram impostos ao jogo. O problema não cai tanto na Rocksteady, o problema cai acima da Rocksteady, que é a própria Warner. Então, de certa forma, entre os jogadores, a Warner Games já ficou um pouco queimada. E ela já vinha um pouco queimada um pouco antes lá do jogo do Mortal Kombat. Então não é de hoje que o pessoal reclama dessa estratégia muito agressiva da Warner de querer lucrar com o jogo à medida que os jogadores vão jogando o jogo de forma contínua. Ele mesmo falou ali, né, que quer que os jogadores continuem jogando os games por forma indeterminada para que eles continuem gastando dinheiro. Então a Warner vê jogadores de videogame como desse jeito, uma fonte inesgotável de dinheiro que fica imprimindo dinheiro para eles. E olha, eu garanto para vocês, isso machuca a imagem da empresa. Machucou em outras, machucou da Ubisoft, machucou da EA, machucou da Konami. Não é que elas deixaram de existir, mas afetou. E essas empresas são exclusivamente videogames. Como que vai ser com a Warner, que não é exclusivo de games? Essa estratégia parece focar apenas, única e exclusivamente, em números, no balanço financeiro da divisão de games da Warner. Pro seu Perrette, enquanto estiver no azul, tá tudo bem. Só que assim, ó, às vezes está no azul, só que você tira o azul porque naquele ano você teve um jogo extraordinário que vendeu demais. E aí no ano seguinte você tem um vermelho danado porque você simplesmente não lançou um bom jogo. E isso acontece, essa volatilidade que existe dentro dos jogos AAA é óbvio que existe. Mas o que está acontecendo é que a Warner está querendo fugir dessa disputa que todas as outras empresas que fazem AAA estão tendo para focar na parte mais banal possível, na parte mais fácil de ganhar dinheiro, que é essa daí do mobile. Eu não tenho dúvida que a médio prazo eles realmente vão ganhar dinheiro com o mobile. Todo mundo ganha dinheiro com mobile, cara. A Marvel tá ganhando horrores com Marvel Snap, com outros jogos mobile. O ponto não é fazer os jogos mobile. O jogo é, não vão fazer jogos AAA, considerando as franquias que a Warner tem. Game of Thrones, DC, Mortal Kombat. E eu entendo ele focar nos números. É só que também eu não acho que a longo prazo isso se sustenta. Ele citou aí o exemplo do Hogwarts Legacy. Vendeu 22 milhões de dólares. Bem, não joguei Hogwarts Legacy, não posso opinar sobre a qualidade do jogo. Mas como eu tinha 10, 11 anos, quando Harry Potter estava passando ali nos principais filmes, eu meio que vivia a era do Harry Potter. E lá naquela época, no início dos anos 2000, todo mundo que via os filmes do Harry Potter e gostavam de videogame, queriam um jogo como Hogwarts Legacy. Só que na época, os únicos jogos de Harry Potter que saíam eram os jogos que saíam dos filmes. Só que o que todo mundo queria era o jogo que você criava o seu personagem e ele estudava em Hogwarts. Então, o sucesso, essa demanda pelo jogo do Harry Potter, não é apenas pela qualidade do jogo, e sim muito mais pelo desejo latente que muitas pessoas tiveram ao longo de décadas para ter esse tipo de jogo. Talvez se o jogo fosse ruim, ele teria vendido igual, porque era esse o jogo que fãs de Harry Potter queriam ter. E sonhavam a vida toda em poder andar pelo castelo lá de Hogwarts e ficar tendo as aulas lá. As pessoas se imaginavam no mundo do Harry Potter.
Essa é a particularidade que existe dentro dessa franquia. E, na minha opinião, isso explica parte do sucesso do jogo. Claro que aí vai ter todo o aspecto técnico, todo o aspecto do jogo em si, porque talvez se o jogo fosse realmente ruim, não teria vendido 22 milhões de cópias, teria vendido bem menos. Então aqui, o sucesso do Hogwarts Legacy, a gente tira duas coisas. As pessoas querem jogar os jogos que elas querem jogar. E dois, o jogo precisa ser bom. Então, esses dois fatores são fatores que a empresa controla. A empresa decide qual jogo que ela vai fazer. A empresa que investe dinheiro para fazer com que o jogo seja bom. É óbvio que existe a imprevisibilidade. Não é porque você deu 200 milhões de dólares para um jogo que o jogo vai ser necessariamente bom. Mas se ele tiver uma equipe competente, uma direção, uma produção, que tem uma visão, sabe o que é fazer, não tem intromissões de cima para baixo para mudar o jogo, pode ter certeza que esse jogo vai acabar sendo bom com o dinheiro necessário para fazer. E esses são os dois fatores que o jogo do Esquadrão Suicida não tem. Então, seu Perrette, não me venha dizer que é culpa da volatilidade da indústria dos videogames, porque tá todo mundo nessa caixa. A Square, a Nintendo, a Sony, a Santa Mônica, a Microsoft, a Bethesda, estão todos gastando 150 milhões de dólares para fazer o jogo grande do ano. Todo mundo tá fazendo. A culpa do Esquadrão Suicida ter flopado do jeito que flopou é porque o jogo não é tão bom assim. Na verdade, ele é bem fraquinho. E ele era, vejam só, o jogo que ninguém queria. Ninguém pediu o jogo do Esquadrão Suicida. E agora você vem me dizer que prefere fugir desse modelo para focar no mobile porque ali é mais fácil? Por favor, né? Aí até eu faço gestão de empresa de videogame. Até eu faço isso. Sinceramente, se me derem um orçamento de 200 milhões de dólares, uma equipe já estabelecida lá de estúdio de videogame dentro da Warner, para ficar fazendo mobilezinho do Batman, mobilezinho do Superman, do Game of Thrones, eu vou ganhar bilhões de dólares. Mas sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu respeito a indústria dos videogames, eu não ia atolar a indústria dos videogames com mais jogos iguais, só que de DC e Batman e Superman e Game of Thrones e sei mais o quê. Que era o que o senhor deveria estar fazendo também, se você tivesse o mínimo de respeito com a indústria dos videogames. E não jogasse toda a culpa do seu fracasso na indústria dos videogames, que tem 1 trilhão de problemas, entre eles o excesso de trabalho e os crunches que os desenvolvedores passam para cumprir metas que vocês estabelecem lá depois. Depois ficam jogando tudo na culpa da indústria dos videogames, sendo que são vocês que criam essas condições. Mas reclamar da situação e fugir dessa situação não ajuda em nada. E aí falta esse entendimento de como funciona cada franquia. Porque talvez esse negócio de, vamos viver ali no castelo de Hogwarts e talvez isso dê mais dinheiro porque faça sentido pra franquia. Mas não faz sentido pra DC. Porque assim, vamos ser sinceros, quem é que quer fazer o seu fan character pra colocar no mundo da DC? Não existe isso. O pessoal quer jogar com os personagens da DC. Quer jogar com o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Flash, entre outros. O que você quer realmente num grande jogo da DC é uma ótima história, um ótimo gameplay. Você quer realmente experimentar, com toda a tecnologia que a gente tem hoje para fazer um videogame, a real, né, sensação de controlar a Mulher Maravilha, de controlar o Superman. Coisas que nunca aconteceram até hoje num grande jogo de super-heróis para esses personagens. Só realmente aconteceu com o Batman. Então é por isso que essa estratégia pode até funcionar com o Game of Thrones, pode até funcionar com Harry Potter, mas não funciona com a DC, porque a DC ela tem suas características, tem que entender como funciona individualmente essas franquias. É claro que você vai ganhar dinheiro com jogos de cartas da DC. É claro que você vai ganhar dinheiro com o Smash Bros. Da Warner. Mas não adianta fazer tudo isso e não entender como que cada franquia funciona. O Multiverso que estava no beta, teve um período ali que o pessoal pôde jogar. Por que o jogo fracassou? Porque o jogo em si, ele tinha uma estrutura boa, assim como Mortal Kombat 1 tem uma boa estrutura. Afinal, os caras sabem fazer um jogo de luta. Mas o entorno do jogo era um negócio que consumia quem jogava pra tenho que gastar aqui nessa lojinha, porque senão eu tenho que ficar farmando por 30 horas pra poder comprar esse personagem aqui, velho. Era um jogo que antes de ser um jogo divertido entre pessoas, era mais um jogo que queria que você se viciasse pra comprar o passe de batalha, comprar a bandeira que fica atrás do personagem no loading screen. Cara, pelo amor de Deus, parem com isso. Parem. Essas coisas que são da Warner, é dedo da Warner, influencia todos os jogos dela. E é isso que eles têm que entender. O jogo tem que vir antes. Cada franquia tem a sua particularidade. O Morgue da DC talvez não funcione. Talvez ele não vá vender, porque talvez 1% da população humana tenha interesse no Morgue da DC. Mas um jogo de história do Superman pode vender
um monte, sabe? Mas é inacreditável, falta essa visão pra eles. Falta essa visão e parece que eles só iriam fazer esse jogo do Superman se desse pra fazer em formato de capítulo, que eles vão continuar sugando o dinheiro das pessoas por 1 ano e 2. Cara, realmente tem que pensar desse jeito. Não é possível a Nintendo fazer um jogo de Zelda a cada 5 anos, ela dá tempo pro jogo ser feito, e aí o jogo vende, ele faz 30 milhões de vendas fáceis. Porque tem uma imagem agregada à Nintendo, porque ela faz o jogo, ela tem um selo de qualidade, ela tem confiança. Quem compra Nintendo Switch vai com certeza comprar um jogo de Zelda, porque ele vive a marca ali que ele defende, porque ele acredita na Nintendo. E isso vale para outros estúdios de videogames, mas a Warner, ela cisma em querer fugir disso. E aí quem vai pagar o pato no final do dia são as pessoas que gostam dessas franquias. Quem não gostaria de um jogo single player épico de Game of Thrones? Sinceramente, desconheço. Talvez com Game of Thrones você possa fazer um jogo de serviço. Talvez, mas você quer fazer um jogo porque ele é de serviço e você só tá vendo potencial porque ele é jogo de serviço, ele tem um mundo rico e as pessoas iriam querer criar o seu personagemzinho ali naquele mundo para poder visitar as cidades lá de Westeros, ou você quer fazer o jogo porque você tem uma boa ideia, você tem um grande objetivo em fazer esse jogo. Porque é assim, seu... Como é que é o nome do cara? Porque é assim que os grandes estúdios fazem. A ideia do jogo, da estrutura do jogo, do que eles vão fazer no jogo, da história que eles querem contar, ela nasce antes de alguém dizer que tem que fazer jogo de serviço com essa franquia porque se acha que as pessoas vão querer ficar naquele mundo porque elas gostam daquela franquia. Vocês entendem como esse cara é maluco? Ele não entende nada de videogame, ele pode entender de número. Ele pode saber que o jogo mobile vai vender mais, mas ele não entende nada de videogame. E no final, quem vai pagar todo esse pato aqui, os grandes erros da Warner, vão ser nós. Porque somos nós que queríamos um jogo single player, story-wise, do Superman. Somos nós que queríamos um jogo do Mortal Kombat que não rushassem o terceiro ato porque tiveram que lançar antes para competir com os outros jogos de luta. Mas o seu Perrette não quer fazer. Porque ele quer fazer só o jogo fácil. Ele quer fazer só o jogo mobile. Ele quer fazer só o joguinho das cartinhas da DC. Ele quer fazer só o negocinho de fazer vila do Game of Thrones. E se eles seguirem com essa estratégia, talvez mesmo eles fiquem no azul em 2025, 2026. Talvez o jogo da Mulher Maravilha saia e seja um grande sucesso. Eu espero que seja um grande sucesso. E esse entendimento dele, o jeito que ele explica videogame, é um negócio que me deixa preocupado até pro jogo da Mulher Maravilha. Que a desenvolvedora Monolith já falou que não vai ter elementos de jogo-serviço. Mas todo mundo que trabalha na Warner Games, né, que controla a parte mais central do negócio, tá sempre falando desse negócio de jogo-serviço, cara. Então eu não duvido que eles acabem forçando a ter isso daí no jogo da Mulher Maravilha. Quero lembrar que a Monolith é uma empresa da Warner, que no passado fez o Shadow of Mordor, Shadow of War, e o segundo jogo dessa franquia teve toda uma polêmica em cima do desfecho do terceiro ato, porque tinha que ficar farmando tanta coisa, e era muito mais fácil acabar comprando as coisas na lojinha, que o pessoal teve que tirar a lojinha para mudar todo o sistema final do jogo. Aconteceu isso, na Monolith mesmo. Então a Warner Games é aquela empresa que ela não aprende com os erros. Ela vê o fracasso do Esquadrão Suicida, admite que foi um fracasso, e ela tira a pior conclusão possível. Eu falei isso no outro vídeo com o Marcelo, que a Warner adora fazer isso. Ela adora fazer a pior interpretação possível. Ah, o jogo fracassou. E aí eu brinquei no vídeo que agora eles só iam fazer o jogo do Batman. Pior ainda, eles conseguiram fazer a interpretação ainda pior. Que é, vamos fazer então mobile. Vamos fazer jogo de serviço. Caraca, velho, mas o pessoal ficou 6 meses incomodando, falando nas redes sociais. Todo mundo cravou que o jogo Esquadrão Suicida ia ser um fracasso por causa do sistema de jogo de serviço e porque ninguém queria o jogo Esquadrão Suicida. E aconteceu de fato isso. E a interpretação que eles tiram é... Não, mas é porque a indústria é muito volátil. Cara, não pode. Não é possível. Não é possível que eles realmente pensem nisso. Isso aqui é tipo anti-consumidor, anti quem gosta de videogame. Mas bem, o que eu posso dizer de uma empresa que cancelou 300 filmes de animação porque eles eram descartáveis e iam ganhar mais dinheiro com imposto, de uma empresa que simplesmente tira coisas do streaming para não pagar os royalties das pessoas que criaram esses desenhos, e de uma empresa que faz uma transição para um novo streaming e não é claro em como que vai ser a transição de modelo, né, dos planos que as pessoas pagaram. Essa é a Warner, essa é a filosofia que vem de cima do Zaslav, que contamina
todas as outras subdivisões abaixo dela, e a gente vê isso claramente na subdivisão de games da Warner. E não se engane, o Perret tá ali provavelmente porque o Zalav colocou ele ali. Porque ele pensa exatamente como o Zalav pensa. E é isso aí, o chefe da divisão de games da Warner prefere fazer jogos mobiles dessas franquias que todo desenvolvedor de videogame gostaria de ter. Mortal Kombat, Game of Thrones, DC, fazendo mobile porque é mais fácil de ganhar dinheiro do que de fato promover um desafio e fazer jogos que podem realmente entrar para a história, que podem realmente ser algo que os jogadores vão ser marcados com isso e valorizar a imagem da empresa, mas não, ele não quer fazer isso porque é muito difícil, é muito volátil. Então tá, né? Olha, eu espero do fundo do meu coração que ele esteja errado. Mas enfim, isso aqui é só a minha opinião. Não sou eu que estou organizando as planilhas lá, não sou eu que estou vendo o balanço financeiro deles lá, não sou sócio da Warner, então isso não me diz respeito. Mas me diz respeito no momento que não vai ter, sei lá, o jogo tão sonhado do Superman. Isso sim me afeta, isso tira o potencial incrível de contar histórias desses personagens em outra mídia que nunca aconteceu. Então, é assim, ó, é realmente uma pena que eles pensem desse jeito. E eu não posso dizer que eu estou decepcionado com a Warner, porque eu já esperava isso, mas é um sentimento tipo decepção, mas talvez até pior, né? De confirmação da decepção, né? Mas enfim, gente, isso aqui também é só a minha opinião. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês acham que está certo, se vocês acham que o Perret é um gênio e vai trazer a Warner grandes lucros. Comentem aqui o que vocês acham. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado. E dá-lhe DC, que por favor tenhamos jogos AAA da DC, né? Meu Deus! E esse foi o vídeo sobre a questão da Warner Games. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.